Existem mistérios sem solução, mistérios que intrigam a humanidade há séculos e desafiam nossa compreensão de mundo. Alguns provavelmente nunca serão solucionados. E no vídeo de hoje, vocês conhecerão a história do desaparecimento de 3.000 soldados chineses durante uma operação militar. Um enigmático desaparecimento que talvez, assim como tantos outros, jamais será explicado. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Já sabem, né? Se é novo por aqui e gosta de mistérios inexplicáveis, casos criminais, contos de terror e outros assuntos, já se inscreve no canal, me siga também lá nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Fechado? Tem muito vídeo massa vindo por aí. Bom, o fato que eu vou contar aqui hoje aconteceu em 1937. A China e o Japão estavam em guerra que já durava 6 meses. O Japão estava prestes a executar o infame de Nanquim, também conhecido pelo nome de Nanquim, o qual até hoje é considerado um dos massacres mais horríveis da história militar. Aqui vai um breve resumo para entendermos melhor o contexto e o que foi essa barbárie. Esse massacre foi um episódio de assassinato em massa cometido pelos japoneses contra os chineses em 1937 e 38. O evento é considerado o mais traumático da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durou 6 semanas e começou quando os japoneses desembarcaram em Nanquim, que era a capital chinesa na época. Cerca de 260.000 pessoas morreram, 20.000 mulheres foram mortas. Mas foram os eventos antecedentes a esse ato abominável que produziram um dos desaparecimentos mais bizarros e enigmáticos da história registrada. E ainda hoje não há consenso sobre o que aconteceu com aqueles 3.000 soldados chineses. Bom, abduzidos, para conhecer toda a história, então, vamos aos fatos. Ao sul da cidade de Nanquim, o coronel chinês Li Fuxian se preparava para fazer uma manobra defensiva. Era a última resistência. E para conseguir essa manobra, ele precisava de reforços. Então, mandou buscar 3.000 soldados. Assim que chegaram, os homens foram colocados ao longo de uma linha de cerca de 3 quilômetros de comprimento, criada para defender uma ponte, que era um ponto de passagem de grande importância no rio Yangtze. Eles estavam equipados com grande quantidade de artilharia pesada e estavam preparados para lutar até o último homem, se fosse necessário. A morte era uma possibilidade clara e plenamente aceitável pelos combatentes em busca da glória. Após inspecionar seus homens, o coronel proferiu algumas palavras de motivação antes de retornar ao seu quartel-general, de volta para além da linha, para aguardar o inevitável ataque japonês. Porém, quando amanheceu, o coronel foi acordado por um ajudante que trouxe a notícia que se mostraria perturbadora mais tarde. O homem disse que, por mais que tentassem, eles não conseguiam fazer nenhum tipo de contato com as suas tropas na linha. Imediatamente, então, um grupo de investigadores foi montado e partiu para tentar apurar o que havia acontecido. Ao chegarem à linha, eles foram recebidos com uma visão assustadora. Todas as posições estavam vazias. Nenhum homem sequer estava no seu lugar. Porém, os equipamentos, todos eles permaneciam ali, intactos. Os canhões pesados estavam em posição, prontos para serem disparados, mas não havia ninguém para acioná-los. Era como se o cenário da batalha estivesse todo organizado, faltando apenas os atores, que nesse caso eram os soldados. O local estava estranhamente deserto, mas em boa ordem, sem nenhum sinal de luta. Mais perto da ponte, os sentinelas permaneciam em posição e foram interrogados. Eles juraram que nenhum homem havia cruzado a ponte durante a noite, muito menos 3.000 soldados. Abduzidos, os 3.000 soldados chineses desaparecidos nunca mais foram encontrados.
Quando a guerra finalmente terminou, os registros de guerra dos japoneses foram examinados em busca de alguma pista sobre o que poderia ter acontecido com os homens. Mas os registros não mostraram nenhum vestígio dos 3.000 homens desaparecidos daquela tropa. O que poderia então ter acontecido? A real é que certos fatos simplesmente não têm explicação, quer você aceite ou não. Mas algumas explicações hipotéticas obviamente surgiram. Por exemplo, deserção, abdução em massa, um portal para outra dimensão. Enfim, como dito, de factual mesmo, não se achou nada, nenhum registro. As respostas mais simples, se é que podemos chamar assim, realmente seriam de deserção ou ataque surpresa dos japoneses. Mas como os 3.000 homens teriam saído dali sem nunca mais terem sido encontrados? E mais ainda, sem deixar qualquer vestígio. Para ir à frente, teriam que ter passado pela ponte e se entregado aos japoneses. O que sabemos, pelos registros, que não aconteceu. Tampouco passaram por onde estava o coronel, que era a saída se tivessem ido para trás. O fato é que nunca mais se ouviu falar desses 3.000 homens, nem na China e nem no Japão. A outra opção lógica seria de que os japoneses teriam atacado durante a noite e prendido, os soldados chineses. Mas tanto os que permaneceram na ponte, como os moradores da região e os homens que estavam com o coronel, não ouviram barulhos de tiros ou de luta, o que com certeza teria acontecido, afinal eram 3.000 homens sendo emboscados. Além de que, os registros de guerra dos japoneses, como já sabemos, não informaram nenhuma batalha com os soldados chineses naquela região e período. Pois é, abduzidos. Como disse no início, talvez esse seja mesmo um daqueles mistérios que nunca teremos a solução. Mais um daqueles que mexem com a imaginação, desafiam a nossa compreensão e nos instigam a fazer diversas teorias. O vídeo poderia acabar aqui? Sim, poderia. Mas eu acho importante fazer esse adendo aqui pelo seguinte, assim não abre margem, para nenhum hater me massacrar aqui, e aí vocês tiram as suas próprias conclusões. O que acontece é o seguinte, se você buscar no Google, você não vai achar referência, por exemplo, na Wikipedia sobre esse desaparecimento em massa em Nanquim. Você, como a gente viu aí no vídeo, não tem registro em documentos militares, comprovando que isso aconteceu. A gente não tem nenhum historiador renomado que corrobore esse fato aí. Por isso, me parece que essa é mais uma história, por exemplo, como aquela do Oliver Thomas, que eu fiz o vídeo aqui no canal também, que foi se perpetuando aí ao longo do tempo e acabou se tornando uma espécie de realidade, mas na verdade é uma lenda, um mito que foi passando de geração em geração. E aí a gente cai naquele velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Pode até ser que tenha acontecido algo parecido e que chegou nos tempos atuais do jeito que eu contei aí, aquela história, Não tem nada que comprove a realidade dos fatos, mas também não tem nada que prove que eles são irreais. Mas e você? O que acha que houve com todos aqueles soldados? Deixe sua opinião aqui embaixo e caso tenha também alguma sugestão de caso misterioso para a nossa playlist, comente aí também. Sua participação é muito importante e, além do mais, eu adoro ler os comentários de vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, clique em gostei. Não se esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Massa, um portal para outra dimensão. Mas os registros não mostram. A China e o Japão estavam em guerra. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Ter passado pela ponte e se entregar... Nossa, velho, é ótimo. Estavam equipados com grande quantidade de artilharia